Em quem você está pondo a tua confiança? Oi, gente, eu me chamo Lauriane Silva e esse é o meu canal de devocional. Se você quer conhecer o meu canal de vlog, o link sempre fica aqui na descrição do vídeo. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito. Também me segue nas redes sociais, meu Instagram é @laurianesilvaoficial. E vamos ao vídeo. Hoje vamos falar de uma passagem muito conhecida na Bíblia, que é Jesus anda sobre as águas, que encontra-se em Mateus capítulo 14, versículo 22 até o 33. Eu peço que vocês, se não conhecem detalhes dessa passagem, dê uma parada e uma lida, tá? Porque eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês. Jesus, ele tem o hábito de solitude, né? Ele sempre fica sozinho, ele fala com o Pai, e é muito importante. A gente precisa de intimidade, a gente precisa se encher do Senhor para poder derramar, né? Para poder transbordar na multidão. E foi isso que Jesus fez. Ele disse para os discípulos, depois que ele estava ali ensinando, tinha uma multidão, ele disse aos discípulos: vai adiante com o barco, eu vou depois, vou aqui despedindo a multidão. E depois que Jesus despede a multidão, que os discípulos já estavam indo, Jesus ele vai para o monte para orar. E aí, quando já dá ali a quarta vigília da noite, o céu se fecha, né? Vem uma tempestade, os discípulos estão no mar e o barco está sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era muito forte. E Jesus ele vem andando sobre as águas. E os discípulos se assustam pensando que é um fantasma. E aí Jesus disse assim: não tem, mas sou eu. E Pedro, tomado de ousadia, ele diz assim: se é tu mesmo, me manda andar sobre as águas. E aí Pedro, com medo, né, assustado, porque ele viu aquele vento forte, aquele mar agitado, ele começa a submergir. Aí Jesus o toma pela mão e diz, né: homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa é a pergunta que Jesus fez ali para Pedro. E essa é a pergunta que Jesus faz para você nesse vídeo. Por que você está duvidando? Jesus, ele provoca essa situação para se revelar aos discípulos. Jesus, ele estava aqui 100% homem, 100% Deus, ele tinha total consciência. Era mais uma oportunidade de revelar o seu poder, assim como foi no casamento, assim como foi com a mulher samaritana. Ele provoca situações para revelar-se ao seu povo, e ele provocou aquela situação para se revelar aos discípulos e também para revelar aos discípulos aonde eles estavam pondo a sua fé, a sua real condição. E quando eu estava lendo esse texto, o Espírito ele me levou a refletir que muitas vezes, como Pedro, nós andamos com o Mestre, estamos o tempo todo com o Mestre, mas de fato não estamos confiando no Mestre. Porque enquanto nós temos coisas para nos apegar e nos confiar aqui na terra, a gente não consegue colocar toda a nossa confiança em Deus. E essa confiança que Deus requer de nós, essa fé completa, essa vida por inteira, ela vem a partir das tempestades. A gente percebe vários episódios de tempestades que os discípulos passam e Jesus ali revela o seu poder. Porque o poder de Deus, ele é aperfeiçoado nas nossas fraquezas. São a partir das nossas adversidades que a gente passa a confiar no nosso Senhor. Então Pedro, ele diz assim, se é o Senhor mesmo, manda que eu desça e ande sobre as águas como o Senhor. Pedro, naquele momento, ele foi tomado por um orgulho, dizer assim: eu ando com o mestre, eu posso fazer as coisas do mestre. Só que Pedro, ele tinha sua confiança em algumas outras coisas que não eram o mestre. Ele estava no lugar onde ele tinha domínio, ele estava no mar, Pedro era pescador, ele tinha um barco debaixo dos seus pés. De certa forma, Pedro se sentia confortável. Ali não era a primeira tempestade que Pedro enfrenta, que é o pescador que nunca enfrentou tempestade. Então, Pedro, inconscientemente, estava colocando sua confiança nele mesmo. E é isso que acontece com muitos de nós. Nós somos cristãos, andamos com Jesus, temos já uma vida consolidada no
no que se diz religião, né? A gente já se veste como crente, a gente anda como crente, a gente anda no meio de crente, a gente já tem aquele hábito de ir pra igreja, a gente já tem uma vida aparentemente santa, e a gente já tá confortável, as coisas já não são tão difíceis pra gente, e a gente começa meio que se distanciar do nosso Deus inconscientemente por causa do modo confortável que nós chegamos, né? A gente já tem o nosso trabalho, a gente já sabe o que fazer, ao que recorrer, eu tenho um plano de saúde, eu estou estabilizado emocionalmente, no meu dia a dia, e meio que sem perceber, nós não vamos mais recorrer ao nosso Pai. A gente já não recorre ao nosso Senhor, porque a gente já está em uma situação de confortável. E era o que estava acontecendo ali com os discípulos, eles já andavam com Jesus, eles já estavam ali um pouco mais íntimo com o mestre, eles já estavam ali conhecendo um pouco daquele Deus, eles tinham intimidade com o ambiente que eles estavam, só que eles ainda não tinham aprendido a recorrer a Deus em tudo. E é isso que acontece com nós, é por isso que muitas vezes vem a adversidade. Jesus, ele quer se revelar de forma mais íntima e profunda para conosco. E aí o que é que ele faz? Ele tira debaixo dos nossos pés o nosso barco. O barco ali representa a segurança para Pedro. O barco ali representa o lugar de estabilidade de Pedro. E quando Pedro, ele não tem mais o barco debaixo dos seus pés, ele se encontra em cima das águas, totalmente vulnerável, totalmente fora da situação que ele consegue ter um controle. Ele já não tem as velas para controlar o vento, ele já não tem algo em que se assegurar para controlar aquela situação. E muitas vezes nós somos assim. Enquanto a gente às vezes a gente passa por uma adversidade que a gente tem um controle, a gente recorre a alguém, a gente vai em um determinado lugar, a gente fala com uma determinada pessoa, o nosso plano de saúde cobre, o nosso dinheiro do banco, ele atende aquela necessidade, mas aí vem Jesus e nos coloca em uma tempestade, porque muitas pessoas estão tendo seu barco açoitado pelas ondas, como diz aqui a passagem. O barco estava sendo açoitado pelas ondas, mas só que elas estão ainda com o barco açoitado pelas ondas, mas ela ainda tem um barco. Aí ela diz, eu confio no meu barco, eu tenho o meu barco. Aí Jesus diz assim, você vai ficar confiando no seu barco ou você vai confiar em mim? Porque ainda que você tenha um barco, a tua confiança tem que ser o Senhor. Você tem que gerenciar a tua fé para a tua confiança jamais ser as coisas da terra. Entende? E aí Jesus diz assim, eu vou tirar o teu barco. Agora você está em cima das águas. Agora você não tem nada em que você possa se agarrar. Só que tudo que Jesus, ele quer é que a gente se agarre nele em qualquer situação. E a gente diz assim, algo que Jesus falou muito ao meu coração. Jesus está sempre perto. E às vezes a gente olha essa situação de Pedro e a gente diz assim, por que Pedro temeu se Jesus estava perto? Jesus também está sempre perto de nós. Pedro temeu porque ele não tinha um hábito de confiar no Senhor. E muito de nós tememos porque não temos o hábito de confiar no Senhor. Temos o hábito de estar pondo nossa confiança nas coisas palpáveis. Mas Jesus, ele nos coloca em situações para nos ensinar a confiar inteiramente nele. E se preciso for tirar o seu barco, ele vai tirar. O que tem sido o seu barco? Onde você está pondo a tua confiança? Que não seja necessário Deus tirar de você para que você confie nele. Peça a Jesus nesta hora que te ensine a confiar nele, independente da situação e circunstância que você está. Então Pedro, no meio daquela tempestade, Pedro não tem o que fazer. Pedro não tem a quem recorrer, porque ele não tinha o hábito de recorrer a Jesus. Nós muitas vezes nos vemos em uma situação e a gente fala assim, poxa, estava tudo
tão bem. E de repente a gente se põe nessa situação, eu tô desolada, eu tô dilacerada, eu tô no vendaval, eu não tenho mais nada em que me apegar, eu não tenho mais nada a que recorrer, eu não tenho mais o que fazer. O médico já desenganou, já perdi o dinheiro, já pediram minha casa, já perdi meu carro, eu perdi tudo, eu não tenho nada. Quantas pessoas se encontram nessa situação? Que a gente olha e não tem nada, e Jesus está bem na frente dizendo assim, porque você tá com medo? Você tem a mim. E se você tem a mim, você tem tudo. E sabe o que é que acontece? Aí você diz assim, Jesus, por que o Senhor me colocou nessa situação? Para você aprender a confiar em mim. Porque esse Pedro, ele, olha, esquece toda a tempestade, todas as intempéries e olha para Jesus e diz assim, ó, eu não posso ter nada, eu não posso ter barco, eu só tenho uma tempestade aos meus pés. Você percebe que Jesus, ele não acalmou a tempestade, ele pega Pedro e puxa pela mão, não deixa Pedro te submergir. Essa situação que você está passando, ela não é para te parar, ela não é para te destruir, ela é para te elevar ao nível mais alto de intimidade com Deus. Ela é para te elevar a um nível mais alto de confiança, é para te elevar a um nível mais alto de adoração. Então Jesus, ele pega Pedro pela mão e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que você está duvidando? E Jesus, eu vejo que em Mateus 6, Jesus, ele também fala, homem de pouca fé. Por quê? Em Mateus 6, ele diz assim, ó, ele mostra toda a confiança, ele mostra todo o cuidado, observe os pássaros, observe as flores, eu dou garantia a vocês de suprir todas as necessidades de vocês. Mas por que vocês têm pouca fé? Porque vocês estão mais apegados às coisas aqui. Porque vocês ainda confiam nas coisas daqui. Mas eu vim para que vocês tenham vida, João 10:10, e vida em abundância. Eu vim para que você viva acima desse mundo, acima das circunstâncias, em um reino onde eu governo. O reino de Deus é chegado. A gente tem que transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento a partir da palavra de Deus e entender que a gente não vive como o mundo, a gente está debaixo do governo do nosso Deus. E aí, quando a gente aprender a confiar inteiramente nesse Deus, pode faltar barco, pode vir tempestade, a gente não vai se abalar. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas para eu chegar a esse nível de confiança, vão ter que vir sim as tempestades. Então, nesse tempo de adversidade que você está passando, peça a Deus, ensina-me a confiar em Ti, independente das minhas circunstâncias. Jesus, ele só acalma o vento depois que está todo mundo no barco, porque ele quer te fazer andar por cima das águas, independente das circunstâncias as quais você está vivendo. Nem sempre Jesus vai acalmar a tempestade. Para você confiar nele, você tem que confiar nele apesar da tempestade e saber que você vai passar por isso porque ele está contigo. É essa a lição que Deus quer que a gente aprenda nas situações adversas que nós passamos. Tiago, capítulo 1, diz que a prova da vossa fé produz paciência. A paciência é o dom perfeito de Deus. A adversidade na vida do crente não é para nos matar, não é para nos destruir, mas é para nos elevar a um nível mais alto. E é isso que Jesus quer, que você seja elevado ao nível mais alto de confiança, que você pare de confiar em você mesmo, nas coisas desse mundo, porque tudo aqui passa, tudo aqui é volúvel, tudo aqui é instável. Mas Jesus, ele te promete um reino de estabilidade, onde ele mesmo é o caminho. Onde ele mesmo é o caminho. E ele é estável. Teu reino é eterno. Olha, ele diz que ainda que os rios os montes se transportem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalada. É esse nível de confiança que Deus quer te elevar.
E ele vai te levar a partir das provas e adversidades. Então não fique assim, sem entender, desolado, o porquê eu tô passando por isso. Entenda que isso vai contribuir para o teu bem. Isso vai te elevar ao nível de confiança ao qual sua alma deseja ficar. E você não será abalado. Que Deus possa falar mais ao teu coração. E não esquece que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você está na escola, vai passar, mas quando passar, você estará firme no Senhor. É por isso que a sua confiança precisa estar no Senhor, porque Ele suprirá todas as suas necessidades. Ele tem cuidado de você e Ele jamais vai te deixar, Ele jamais vai te abandonar. Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.